Informação de agora, governo venezuelano confirmando ataques não só na capital Caracas, como também nos estados de Miranda, Araguá e La Guaira. Comunicado emitido há poucos minutos pelo governo da Venezuela. Nicolás Maduro, então, acaba de declarar uma emergência nacional e mobilizar forças de defesa após esses ataques que, segundo o governo venezuelano, teriam sido cometidos pelos Estados Unidos. A Venezuela já culpa e já crava o que seria uma agressão militar dos Estados Unidos contra o país. Explosões são ouvidas em Caracas, capital da Venezuela. É isso mesmo, parece que chegou o fim de Nicolás Maduro. Uma série de explosões foi ouvida em Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado. Nas redes sociais, usuários também disseram ter ouvido barulho de aeronaves. Os relatos foram confirmados por jornalistas das agências de notícias AFP e Reuters. Ainda não há informações oficiais sobre o que motivou as explosões. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que a Venezuela está sendo alvo de um bombardeio com mísseis. Até a última atualização desta reportagem, o governo venezuelano não havia se pronunciado. Não há informações sobre feridos. Segundo a Reuters, uma testemunha afirmou que uma área que fica próxima da base aérea de La Carlota, no sul de Caracas, está sem energia elétrica. Colunas de fumaça também são vistas na capital venezuelana. A agência disse também, confirmou que aeronaves foram vistas sobrevoando a região. Pedestres que estavam nas ruas correram ao ouvir os barulhos. Os episódios ocorrem em meio à escalada de tensões entre Venezuela e Estados Unidos. Na semana passada, o presidente Donald Trump afirmou que forças americanas realizaram o primeiro ataque em solo venezuelano para destruir um pequeno porto que, segundo ele, seria usado pelo narcotráfico. De acordo com a imprensa americana, o ataque mencionado por Trump teria sido feito com drones e conduzido pela Agência Central de Inteligência. Existem relatos de que outros ataques em outras partes da Venezuela poderiam ter começado anteriormente. A Reuters tem monitorado e acompanhado esse caso de perto. Agora, inclusive, já afirma que essas explosões, segundo o próprio governo da Venezuela, seriam explosões de uma agressão militar dos Estados Unidos. A Marília até atualiza a informação para a gente aí na tela, Marília, porque segundo a Venezuela já culpa e já crava o que seria uma agressão militar dos Estados Unidos contra o país. A Venezuela disse que rejeitou essa agressão militar dos Estados Unidos depois das várias explosões que abalaram a capital Caracas e também outras áreas do país no início da manhã deste sábado. Aqui as informações chegam para a gente e a gente, claro, vai atualizando a todos vocês, até porque, pessoal, a informação é em tempo real. Eu gosto de continuar aqui com você, a gente vai batendo um papo ao longo da madrugada e eu vou trazendo assim que eu recebo a notícia. Assim é o nosso jeito de fazer jornalismo, trazendo a informação apurada em tempo real para vocês, até porque a gente tem aí ataques que teriam ocorrido. Há novas informações para vocês, hein? Ataques que também ocorreram nos estados de Miranda, Araguá e La Guaira, disse um comunicado do governo, levando então o presidente Nicolás Maduro a declarar uma emergência nacional e mobilizar forças de defesa. Informação de agora, governo venezuelano confirmando ataques não só na capital Caracas, como também nos estados de Miranda, Araguá e La Guaira. Comunicado emitido há poucos minutos pelo governo da Venezuela. Nicolás Maduro, então, acaba de declarar uma emergência nacional e mobilizar forças de defesa após esses ataques que, segundo o governo venezuelano, teriam sido cometidos pelos Estados Unidos. De acordo com testemunhas da Reuters e das imagens que estão circulando aí nas redes sociais, explosões em aviões e situações de fumaça preta que foram vistas a vários quilômetros de distância aí ao longo desta madrugada. Registros de queda de energia agora são confirmados. No primeiro momento a gente trazia informação para vocês desses registros de queda de energia que teriam sido algo pontual e isolado, mas agora a confirmação por parte do governo venezuelano de que essa queda de energia estaria ligada sim aos bombardeios registrados na madrugada deste sábado. A gente lembra inclusive que Donald Trump prometeu várias vezes operações terrestres, operações militares na Venezuela. Ele nunca detalhou publicamente o objetivo, mas sempre pressionou, em particular, Nicolás Maduro a fugir do país, como informa a agência de notícias Reuters. Na segunda-feira, agora hoje é sábado, né? Então no início desta semana, o presidente norte-americano Donald Trump teria afirmado, abre aspas, que seria inteligente, né, fecha aspas, que Nicolás Maduro deixasse o poder.
Maduro, inclusive, já teria feito uma proposta a emissários do governo norte-americano justamente para permitir que um novo governo assumisse a gestão do governo venezuelano, né? Nicolás Maduro, que é acusado, inclusive, de fraudar as eleições. A liderança da oposição na Venezuela, Maria Corina, já deu declarações públicas, inclusive, sobre perseguições que foram registradas, então, contra membros da oposição e toda uma preocupação gigantesca que se tem em relação aos rumos do país, que a gente tem e traz as informações para todos vocês aqui nessa transmissão ao vivo, nessa informação a gente trouxe em primeira mão e agora a gente continua ao vivo e direto aqui na programação do SBT sobre esses ataques internacionais. Essa ofensiva, ou esse clima de tensão entre o governo americano e Nicolás Maduro, e consequentemente a Venezuela, acabou escalando nas últimas semanas, quando o presidente americano Donald Trump ordenou ataques ao que seriam embarcações carregadas de drogas. Embarcações essa que usariam o Mar do Caribe justamente para poder fazer aí o compartilhamento e a entrega de entorpecentes em outras partes do mundo. Trump alega que existe uma grande organização criminosa que, segundo o governo americano, seria liderada por Nicolás Maduro, que seria responsável, então, por fazer todos esses ataques e também por fazer todo o trabalho de distribuição de droga essa que também iria para os Estados Unidos. A gente lembra que o presidente norte-americano Donald Trump tem batido muito nessa tecla em relação ao narcotráfico. Alguns analistas internacionais até alegam que esse seria um plano de fundo, ou seria um momento um pouco mais palpável, um pouco mais digerível, quando o assunto é uma visão internacional em relação aos ataques, mas que existe um interesse real por parte do governo americano nas reservas de petróleo que existem na Venezuela. Eu lembro vocês que a Venezuela é hoje o país do mundo com a maior reserva de petróleo atualmente. Uma empresa norte-americana, a Chevron, já tem autorização para explorar o petróleo nos Estados Unidos. Uma empresa americana já tem a autorização para explorar o petróleo da Venezuela, né, referente à necessidade dos Estados Unidos, mas o governo americano teria interesse de uma exploração ainda mais ampla e ainda mais direta em relação a esse caso. Só que agora, então, se confirmado, a gente até aguarda e monitora as informações aí das agências internacionais em relação a uma eventual confirmação por parte do governo americano. Donald Trump até agora não se manifestou e a gente traz para vocês essa preocupação. Já existem vídeos que circulam nas redes sociais mostrando ataques. A gente está até mesmo esperando as agências confirmarem, mas mostrando esses ataques numa região do que seria um porto. É importante trazer a informação em tempo real aqui na tela do nosso SBT Notícias. A gente está ao vivo com transmissão simultânea no SBT e também no SBT News. E agora eu mostro para vocês as novas imagens que chegam para a gente agora. Barulhos do que seriam helicópteros sobrevoando a capital Caracas nesse momento. E esse suposto ataque à Venezuela. Informação urgente, hein? Informação de momento que a gente tem acompanhado e eu trouxe em primeira mão para vocês aqui na programação do SBT e também do SBT News. Informações ainda preliminares e os barulhos, olha só, nesse novo vídeo mostrando o desespero por parte dos moradores que registraram essas explosões em vários pontos da capital Caracas. Segundo a agência de notícias Reuters, a região sul da capital da Venezuela estaria sem energia elétrica. Existem registros, inclusive, de congestionamentos na região de pessoas que estariam tentando fugir do país ou tentando fugir da capital Caracas depois dessa sequência de explosões. Ainda não é possível afirmar, mas existem também registros por parte das agências internacionais que envolvem ataques que teriam sido feitos por drones. Certo? Por enquanto as informações ainda vão chegando aqui pra gente nas agências internacionais e eu atualizo a todos vocês. Se você observar nessa imagem que a gente percebe aqui agora, uma grande coluna de fumaça foi registrada, foi identificada em outros pontos da capital Caracas. Ainda não há informações de qual seria ou de quais seriam os alvos. No canto direito, o registro de pelo menos 5 helicópteros sobrevoando ali a região. Ainda não se sabe a origem desses helicópteros, se seriam helicópteros de defesa da Venezuela ou se seriam helicópteros de ataque. Eu lembro vocês que os Estados Unidos montaram algumas bases de apoio militar próximo à capital Venezuela, no mar, justamente tentando, segundo o governo americano, fazer uma ofensiva contra narcotraficantes. Se confirmada a origem dessas explosões, se confirmado o eventual ataque à capital venezuelana, esse seria o primeiro ataque
a bases militares e a pontos na cidade. Até então, todos os ataques foram registrados contra embarcações no mar, o que seriam, então, embarcações carregadas com drogas, né? Inclusive, há registros de que navios que carregavam barris de petróleo teriam sido sequestrados pelo governo americano. O presidente Donald Trump, eu lembro todos vocês, já trouxe declarações recentes dizendo que o governo americano não descartava ataques terrestres contra a capital venezuelana e contra a Venezuela. Seria uma forma, segundo o próprio presidente americano Donald Trump, de forçar Nicolás Maduro a deixar o país. Inclusive, há semanas atrás tivemos relatos do que teria sido uma ligação, uma conversa entre os governos venezuelano e também americano, no que seria uma tratativa, justamente para evitar que ataques acontecessem. O presidente Nicolás Maduro disse na semana passada, nesta semana, melhor dizendo, que estaria disposto a negociar não só o combate ao narcotráfico, como também negociar a possibilidade de empresas americanas administrarem e comercializarem, terem acesso ao petróleo da Venezuela. Eu lembro vocês que o petróleo é um assunto realmente muito delicado quando o assunto é a relação americana com a relação com o governo venezuelano. A Venezuela tem hoje a maior reserva de petróleos do mundo e isso, de certa forma, acaba atraindo os olhares do planeta como um todo e também do governo americano. Por mais que o governo americano não reconheça um interesse direto do petróleo venezuelano, existe, inclusive, uma análise feita, uma verificação feita por agências internacionais com membros do próprio governo de que o governo americano teria, sim, interesse em poder assumir o controle da exploração do petróleo na Venezuela. Para você que chega agora, às 4 horas e 50 minutos, a gente está acompanhando há mais ou menos uma hora o momento dos primeiros registros dos ataques, do que seriam ataques à Venezuela. As informações chegam a todo momento e é fundamental que a gente traga para vocês com muita responsabilidade a informação, até porque a gente sabe, que no atual momento as pessoas estão, claro, acompanhando o que acontece na internet, mas nas redes sociais, às vezes o compartilhamento de informações acaba sendo realmente desenfreado e sem apuração. Por isso que a nossa responsabilidade, a responsabilidade do jornalismo do SBT e também do SBT News é trazer a informação agora para vocês ao vivo na madrugada. O selo de urgente é fundamental a gente colocar na tela, pessoal, o pessoal conseguir entender que de fato a informação é de momento, A gente acompanha nesse momento e eu trago todos os detalhes para vocês. Existem inclusive alguns relatos de moradores da Venezuela que estariam fazendo o registro de pessoas nas ruas assustadas com todos esses ataques. Até porque a gente sabe que quando se tem um ataque como esse, a preocupação é com possíveis alvos, eventuais alvos contra civis. Olha só, novas imagens que acabam de chegar das agências internacionais mostrando até mesmo moradores venezuelanos nas ruas de Caracas acompanhando o que seriam esses bombardeios com vídeos que circulam nas redes sociais e também na internet, nessa comunidade que a gente acompanha agora na sua tela, a imagem que chega pra gente agora das agências, mostrando uma preocupação gigantesca em relação a esses ataques. O governo venezuelano ainda não se pronunciou em relação a esse bombardeio na Venezuela, Existem relatos, inclusive, nas redes sociais de que esses bombardeios teriam cessado, pelo menos agora, registros recentes aqui de postagens nas redes sociais mostrando que os bombardeios já teriam cessado, mas que ainda há muita preocupação e muita ansiedade. Registros, inclusive, volto a dizer, de parte da capital Caracas completamente às escuras. Ainda não há informações se o sistema de energia da cidade foi afetado ou se é alguma questão pontual em relação ao que seria esse ataque, então, da Venezuela. A gente está acompanhando de perto todo esse caso, monitorando as informações que chegam aqui nas agências internacionais, até porque a gente já trouxe o primeiro registro há mais ou menos 50 minutos, perto de uma hora, e agora eu trago as informações atualizadas. A Reuters, que é uma agência de notícias internacional bastante respeitada em todo o planeta, também traz com cautela, até mesmo pela dificuldade da confirmação das informações em relação a todos esses ataques. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer outras informações agora do Brasil e do mundo para vocês. Eu estou atento junto com o meu time de apuração. A qualquer momento eu volto com novas informações. Fique com a gente, fique na programação do SBT e também do SBT News, que aqui com a gente você tem informação em tempo real do que seria esse ataque nesta madrugada de sábado, a bases, do que seriam ataques a bases militares, a estruturas militares na cidade de Caracas, na Venezuela. A gente, se puder voltar
pessoal que está nos acompanhando, o pessoal do meu time, conseguir trazer mais uma vez aquela imagem dos helicópteros que passam ali pelo local, que estão sobrevoando a capital Venezuela, a capital da Venezuela, a capital Caracas, que aquela imagem é bastante emblemática e mostra realmente a presença de equipamentos militares. Olha só, muito obrigado pela agilidade. A gente percebe até mesmo aí, ó, uma angústia por parte daqueles que fazem os registros, porque a gente tem uma sequência de explosões. Pouco tempo depois, vários helicópteros sobrevoando essa mesma região. E existem também os relatos de drones que teriam sido utilizados nesses ataques. Então é realmente uma situação bastante delicada. Já recebi relatos, inclusive, de telespectadores que nos acompanham nesse momento, aqui na madrugada do SBT e também do SBT News, dizendo que tem parentes na capital Caracas. Esses parentes, inclusive, estariam trazendo detalhes do clima de muita ansiedade e muita angústia, justamente pela falta de informação. Olha só, o momento que a gente percebe o barulho do que seria uma bomba e logo depois o ataque se concretizando. Nessa imagem, desse ponto de Caracas, pelo menos 2 grandes ataques. A coluna de fumaça mostrando ali todo essa fumaça, essa cortina de fumaça agora nesta madrugada. A agência de notícias Reuters já está trazendo atualizações dizendo sobre uma série de explosões, aeronaves que puderam ser vistas de acordo com as testemunhas da Reuters em Caracas. Uma queda de energia afetou grande parte da cidade. Essa região, segundo a agência de notícias Reuters, que está sem energia nesse momento, é uma região na zona sul da capital Caracas e seria uma região perto de uma grande base militar. Não ficou imediatamente claro, o que causou aí essa onda de ataques. Os relatos são de ataques no horário local, perto de 2 horas, o que seria mais ou menos perto de 4 horas da manhã pelo horário de Brasília. A gente está acompanhando e monitorando todo esse caso. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.